Boa noite a todos, estamos começando mais uma live, mais uma transmissão. Hoje com a presença dele, Edno Nazaré Filho, mais conhecido mundialmente como Edinho. Foi zagueiro da seleção brasileira nas Copas de 78, 86 e 82. E com grande passagem pela máquina tricolor, começou a carreira no Fluminense, se destacou no Fluminense, jogou também no meu Mengão e passou pela Udinese da Itália e pelo Grêmio de Porto Alegre. Só esperando o Edinho aqui entrar. Fala, Júnior Negão. Tô só esperando o homem entrar aqui. Bom te ver novamente. Edinho chegou, vamos lá. Vou chamar o Edinho aqui. Boa noite, Edinho. Boa noite, tudo bem, Sérgio? Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. É isso aí, isso que importa. Vamos falar um pouco dessa carreira maravilhosa aí? Vamos aí. Vamos lá, Júnior Negão já está presente, Márcio Meira também. Só fera. Grande Márcio. O Márcio, ele falou para mim na última live que eu fiz com ele que tu é um parceiraço dele, amigão. Estamos parceiros. Ele, gente da melhor qualidade, Júnior Negão também. Mas vamos lá, Edinho. Grande Negão. Começando aí, Edno Nazaré Filho, né, mais conhecido mundialmente como Edinho. Começou a carreira no Fluminense, né, passou ali pela máquina, fez parte da máquina tricolor, até pela técnica, pela habilidade que tem, apesar de muito novo, mas demonstrava um grande futebol. Jogou no meu Mengão também, embora ele é tricolor, mas foi um grande xerife ali entre 87 e 88, sendo até campeão consagrado, campeão brasileiro, ao lado do grande Leandro, fazendo aquela dupla de zaga ali. Até porque tu é um coringa, né, cara? Tu é um coringa, tu joga nas 11. E passou também pela Udinese da Itália, no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil, não foi? Foi campeão da Copa do Brasil no Grêmio. Foi. Primeira Encerrou... Copa do Brasil. Primeira Copa do Brasil. E encerrou a carreira em Canadá, no time de Toronto, correto? Exatamente, é. Sempre então, profissional. No profissional. Então vamos lá, Edinho, vamos voltar no tempo. Como é que tudo começou? Você que nasceu no subúrbio, foi morar muito novo ainda no Leme, né? Foi pro Leme. E como é que começou? Como é que surgiu essa questão de você ir até o Fluminense? Eu já li um pouco sobre, mas eu quero que você conte para quem não sabe. Eu era moleque de praia, né? Passava o tempo todo na praia e jogando futebol de rua, futebol no edifício, futebol de salão, o tempo todo, né? Sim. E domingo, geralmente, domingo na praia, principalmente, não se faz muita coisa. Não tem muito futebol à tarde na praia. Eu estava meio que em casa sem fazer nada. E não sei por que abrimos o jornal ou alguém trouxe o jornal, eu não lembro, informando que tinha uma peneira no Fluminense à tarde, de domingo. Então, eu e mais 2 amigos fomos, meio sem pretensão, né? E chegamos lá, o único que foi aprovado fui eu, e aprovado para quarta-feira que eram os efetivos. Sim. Chegando na quarta-feira no time reserva, rapidamente eu já fui promovido ao titular. E aí começou, né? Começou a jogos dentro de leite, jogos. Aí eu fui me inserindo no esquema profissional. Na realidade, você chegou lá com o quê? Com 13 anos, né? Em 69, não foi isso? Em 69, com 13 anos. Em 69. Eu lembro que, pelo que eu li, você foi até com nem com material apropriado, né? Uma chuteira gaeta, um meião social. Nem tinha. Chuteira gaeta, antigamente, para quem não sabe, a chuteira de trava era fixada com prego, né? De Sim, fora sim. para dentro. Sim. E amassava o prego dentro e colocava uma palmilha. E às vezes o prego, quer dizer, às vezes não, muitas das vezes o prego incomodava muito. Ah, imagino. Era tecnologia que tinha E o disponível campo na das época, né? Laranjeiras que não tinha grama, né? Era terra batida, né, naquela época? Era terra batida. Era terra batida.
E aí você, né, fazendo toda a tua trajetória no Fluminense, você também já mencionou isso, eu quero que você me confirme, que os seus primeiros treinadores, eles viam um diferencial em você. Então, na realidade, você não começou como zagueiro, né? Mas você jogou em outras posições. Então, meio que um coringa, né? Não, na verdade, eu nunca fui coringa, não. Eu sempre joguei na praia, eu jogava na frente, né? Sim. Jogava de ponta direita, jogava de ponta esquerda, jogava de centroavante, jogava de número 10, jogava de número 8, mas coringa, assim, de posição diferente, não. Eu jogava em todas ali, eu sabia jogar bem. No time amador, que era a primeira equipe de adulto, eu posso dizer que eu acho que eu fui o único garoto de 15 anos a jogar no time de adulto, na praia, porque antigamente não tinha, porque as equipes eram equipes muito boas. A maioria não, todas as equipes eram equipes boas. E tinha uma rivalidade muito grande, principalmente no amador, né? E tinha um aspirante era uma equipe, eram jogadores mais jovens e também mais veteranos que não tinham condições de jogar no amador. Aí jogavam no aspirante, que era meio que a preliminar. E na época, eu tinha idade para o infantil, que infantil era, no meio da semana, era infantil e juvenil, jogava no juvenil, e sábado jogava no amador, na praia, né? Então eu jogava em todas as posições. No amador eu jogava mais nas pontas, né? Porque eu era mais franzino. Então eu jogava mais nas pontas, porque era muito rápido, né? E eu jogava nas pontas. E no juvenil, no infantil e nas peladas eu jogava mais no meio. Então, jogava essas posições todas. E eu fui para o Fluminense como meia atacante. Como meia atacante? Porque era a minha posição, quer dizer, era a posição de frente. Eu jogava em qualquer uma ali, mas jogava na frente. E no caso, como é que você veio parar na zaga, né, já dentro do Fluminense? Como é que assim um determinado treinador viu que você tinha todas essas qualidades, mas você se encaixava melhor como um homem ali um zagueiro do clube, do time? Na verdade, eu não sei qual foi o pensamento dele, né? Mas, como ele gostava muito de mim, e era uma seleção, era um torneio de seleções dos estados em São Paulo, do dente de leite. Antigamente tinha muito assim essas competições, a seleção dos estados, e eu fui convocado para a seleção. E em São Paulo, passava na televisão, né? E dava premiações. Dava bicicleta e outras premiações. Camisa. E o treinador falou o seguinte: olha, aqui em São Paulo eles valorizam mais a parte defensiva. Eles gostam de premiar mais os defensores. Vou te colocar na zaga para ver se você ganha alguma coisa. E eu fui escolhido melhor em campo, entendeu? Caramba, então, cara, que legal. Aí na volta, nessa brincadeira, voltei como zagueiro e eu não lembro muito bem como é que isso se efetivou. Eu fui efetivado na zaga, entendeu? Eu não lembro. Eu sei que as coisas foram acontecendo. Eu era muito franzino, tinha um corpo muito magrinho. Aí fui crescendo, fui fazendo treinamentos para zagueiro, musculação, e fui aumentando meu corpo e fui perdendo a característica de atacante, né? Mas o ímpeto e a alma de atacante nunca. Verdade. Agora, Edinho, no caso, o teu primeiro jogo, não sei se está correta a informação, teu primeiro jogo como profissional, ele foi contra o Figueirense ou foi contra o Flamengo? Que tem uma história que um zagueiro estava machucado, né? E aí você entrou, você já estava preparado, já estava pronto e foi titular desse jogo. Foi eleito até o melhor jogador em campo. Que jogo foi esse? Na verdade, eu sempre estive preparado ali na base, só que era muito difícil de subir. E às vezes que eu joguei no profissional, nesse período principalmente, eu joguei mais com jogadores machucados, né, da posição. Porque antigamente era a lei do passe, né? O jogador não se liberava. Você fazia o teu contrato, acabava o contrato, você tinha que renovar. Se você não renovasse, você estaria preso ao clube. O clube só te vendia se ele quisesse. E era muito difícil, porque era sempre grupos fechados, né? Então, para você subir, principalmente zagueiros, para o profissional era muito difícil.
E meu primeiro jogo realmente foi esse. Foi em 73, 74. 74? Foi Você viu aí? 74, acho. 74. É. Foi o Você seguinte, foi eleito o melhor jogador em campo. foi contra o Figueirense, nós perdemos de 1-0, gol de falta. Até eu cometi a falta perto da área, isso eu lembro bem. E na época, o clube, quando viajava em Campeonato Brasileiro, os clubes viajavam para fazer 2, 3 jogos fora e voltavam, entendeu? Voltava. E machucou um jogador, acho que foi o Assis que machucou. E o Marco Antônio, que era jogador de seleção brasileira, tricampeão Copa do de mundo. 70, Copa de 70. Ele que foi bater lá em casa, na Princesa Isabel, morava na Princesa Isabel 300, numa kitnet. Aí, imagina só, você acordado pelo um campeão do mundo, batendo na tua porta, eu com 18 anos, para jogar um jogo. Eu fui convocado para jogar, e foi esse jogo com 18 anos que eu joguei contra o Figueirense. Foi meu primeiro jogo. Só fazendo uma correção, na realidade foi em 73, não foi 74, 73. não. Tinha 18 anos. Isso, 18 anos, 73. Mas eu pertencia à base ainda, eu pertencia à base. E o pessoal, e eu não sabia, lógico, né? Mas já se falava muito no meu nome para o profissional. Sim, até porque você já demonstrava toda a sua qualidade técnica pelo tempo que você passou ali na base, né? Desde os 13 anos, e também pela tua experiência da praia, de jogar bola na praia também, né? Também isso contou muito. Agora, Edinho, vamos falar agora do Edinho já profissional. Cara, nos anos 70, você ganhou pelo Fluminense campeonatos 75, 76 e 80. Carioca, Taça Guanabara de 1975, dentre outros torneios como o do Vina Del Mar, no Chile, torneio de Kiev em 89, esse Vina Del Mar de 76. Eu te pergunto, cara, como é que foi jogar, você já tendo esse gabarito todo, não, você não faria parte daquela máquina, eu considero que você fez parte, sim, dessa máquina, daquela máquina tricolor entre 75 e 76, ao lado aí do Marco Antônio, ao lado do Capita, dentre outros. Eu fiz a zaga com o capitão, né? Imagina, 2 campeões do mundo, 3, né? Porque tinha Félix também. Não, Félix, 4, sim. Né? 4 era Félix, Rivelino, Carlos Alberto e Marco Antônio, né? Joguei com 4 jogadores campeões do mundo e que na época que o Brasil foi campeão do mundo em 70, eles chegaram no hotel em frente onde eu morava, na Princesa Isabel, que era o Plaza antigamente. Então, quer dizer, eu fiz parte dessa galera toda que esperou a seleção brasileira. E em 75, 74, em 75, eu fazendo parte da máquina junto com eles. Quer dizer, é uma emoção, uma sensação muito bacana. Mas nesse momento já estava envolvido já estava subindo de categoria, ou seja, as coisas já vinham acontecendo naturalmente, já não tinha mais aquela noção de torcedor, entendeu? Estava mais inserido no contexto. Aquela coisa mais profissional, né? E jogou com o Doval também, grande atacante Doval argentino, saudoso Doval, que passou pelo Flamengo, depois foi pro Fluminense e também jogou muito, né, cara? Doval comprou muito dólar meu. Gosto dele, era muito dólar. Comprar dólar. A gente viajava e ele comprava todos os nossos dólares. Grande Doval. E agora pulando, mas ainda falando dos anos 70, para a gente depois voltar, né, no Fluminense, 79, cara, você se destacou. Pô, isso aí, eu assisti isso, né, pelo YouTube. Meu falecido pai falava isso, apesar de ser rubro-negro também. Pô, do golaço, de tantos golaços que você fez, num jogo que foi 5-1 contra o Uruguai, cara, que você saiu levando todo mundo, um jogo difícil, um jogo de retranca, marcação homem a homem, e do nada tu disparou, saiu levando todo mundo, zagueiro goleador, como você também é conhecido, e fez um golaço, cara, e no Maracanã. Como é que foi isso aí, cara, esse dia para você em 79, nesse amistoso contra o Uruguai? Esse jogo nós estávamos perdendo de 1-0 o jogo, né? Sim. E um jogo muito difícil, porque eles estavam fazendo marcação homem a homem, e os nossos melhores jogadores não jogavam. Tinha Cerezo, tinha Falcão, tinha Soca, tinha Zico. Eles não jogavam, porque era marcação
em cima deles, eles não tocavam na bola. Sim. E me deram uma bola no meio de campo, eu passei, aí o centroavante veio me marcar, eu empurrei e fui continuando, e foi abrindo um corredor. Eu driblando para um lado, driblando para o outro, e foi abrindo um corredor, e de fora da área, na entrada da área, coloquei lá no ângulo e lá no empatamos ângulo. o jogo. Esse gol, para mim, foi o gol mais bonito que eu fiz, né? Não foi o mais importante, foi o mais bonito. Você considera toda a tua carreira o mais bonito, esse gol? Esse foi mais bonito, esse foi mais bonito. Por estar no Maracanã, lógico, pela técnica que foi, né? Pelos fundamentos, né? E pelo momento do jogo também. E o zagueiro pegar a bola lá de trás, sair driblando 4 jogadores e fazer o gol. E eu entendo o seguinte, que eu fui agora eleito os 50 melhores jogadores que pisaram do Maracanã. Isso foi um orgulho, uma honra muito grande. E eu colocaria esse gol, sem falsa modéstia, entre os 10 melhores gols do Maracanã, sem falsa modéstia. Entendeu? Com golaço. Aí tudo bem, se eu não sei, sinceramente, eu não consigo ver em séries os gols que já foram feitos no Maracanã. Mas vamos dizer, tudo bem, não foi entre os 10, mas entre os 20, com certeza. Sem dúvida. Esse gol, porque foi realmente um gol muito bonito, independente de tenha sido feito por mim, mas o gol foi muito bonito, muito bonito. Não, sem dúvida. Tanto que você foi homenageado, né? Tem lá seus pés está lá imortalizado no Maracanã, junto com outros craques, né? Você faz parte da história do Maracanã. Também no Olímpico do Grêmio também está. No Olímpico do Grêmio também? Você não sabia. Legal. No Grêmio também. Legal, bacana. E aí agora já voltando, a gente fazendo esse retrocesso, né, no Fluminense, cara, que gol foi aquele? E a tua emoção, você falou que não foi o gol mais bonito, mas talvez um dos mais importantes, né? Aquele gol de falta na final do Carioca em 80 contra o Vasco, cara. Com a narração lá do saudoso Valdir Amaral. Isso aí, cara, esse cara, ele botava emoção na narração, né? Eu, infelizmente, não vivenciei isso, só mesmo por vídeos e pelo que meu saudoso pai falava. Mas, assim, quando aquele gol, cara, de arrepiar. Como é que foi aquele jogo? Mas aquele gol tem uma história atrás também. Eu não sei se você tem conhecimento. O que aconteceu? O Fluminense vinha num problema financeiro muito grande, né? Depois que se desfez a máquina, era um problema. A gente não tinha campo para treinar, não recebia em dia. Sim. Eu fiquei 9 meses para receber, porque antigamente você tinha o teu salário e tinha as luvas, né? Eu fiquei 9 meses para receber luvas, né? E os jogadores não recebiam. E contrataram jogadores não muito bons. E quando resolveram realmente privilegiar, dar uma oportunidade à base, né? A base subiu, que a base do Fluminense sempre foi uma base muito boa, e é até hoje, né? E contrataram o Zagallo. O Zagallo era o nosso treinador, o Zagallo que iniciou essa campanha, né? Ele que praticamente formou esse time de 80. Sim. E o que aconteceu? Tinha o Mário que era o nosso jogador ponta esquerda, que tinha as características do Zagallo, que ele achava, todos os times que o Zagallo foi, ele sempre buscava um ponta esquerda recuando para meio que fazer o que ele fazia na época de jogador. Ele tinha isso como o ponto forte dele, ou o que ele não abria mão. Sim. Aí o Mário, que era um bom jogador muito batalhador, era a nossa máquina, a maquininha, formiguinha. Ele recebeu uma proposta do México para ganhar dólar, né? Para ganhar dólar e muito dinheiro, era muito dinheiro na época. Muito dinheiro porque também a gente não ganhava dinheiro, né? A gente não recebia em dia, recebia pouco. Quando eu viajei quando eu fui para a Itália em 82, já tinha disputado uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, era o jogador mais experiente do clube, era o salário mais alto e não tinha comprado um apartamento ainda, não tinha nada, eu não tinha nada, só tinha um carro, entendeu? Não tinha essa valorização como é hoje, né, cara? Continuar ali, né? O Mário ir.
O Mari para o México. O Mari para o México. E logo depois, 10... Tá falhando a internet? Não, agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Aí o que acontece? Pode aí, continuar a história. Os 10 dias depois, cara, os 10 dias depois, o Zagallo recebeu uma proposta do Vasco da Gama e ele tinha uma multa para pagar ao Fluminense. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro do Vasco da Gama, pagou a multa ao Fluminense e foi para o Vasco da Gama. Pô, a gente ficou muito chateado, muito chateado. Eu, principalmente, né? Porque eu era o capitão do time, o líder do time, né? Era referência. Fiquei muito chateado, que era uma grande oportunidade do Mário, que certamente, pelo estilo de jogo dele, ele não ia ter assim, porque era um jogador que ninguém via no jogo, era muito no campo, que era muito importante, mas ninguém via. Então não era valorizado. E certamente ele não ia ser um jogador valorizado, como não foi, apesar de ter sido um grande jogador, né? E era a oportunidade dele ganhar dinheiro, né? E fazer a vida dele no México. E o Zagallo travou isso dele. Nós ficamos muito chateados. E a final foi contra o Vasco da Gama do Zagallo. O Zagallo era o treinador daquele time do Vasco. Exatamente. O Zagallo era o treinador daquele time do Vasco da Gama, que era um time muito melhor do que o nosso. Quer dizer, em termos de nome, né? Os nomes. Sim, mas... Então, quer dizer, então a gente deu a vida ali. A gente jogou muito melhor do que eles. A gente jogou e era para ter feito mais gols, né? E fazia um gol contra o Vasco da Gama, com mais de 120 mil pessoas no Maracanã, com a camisa do Fluminense, capitão da equipe, ter passado por todo esse sacrifício, todo esse processo, depois desse processo todo. Ainda mais ter esse processo aí do Zagallo, que eu fiquei muito chateado. O Zagallo ter saído, claro. E externei muitas coisas ruins para ele, entendeu? Porque realmente não foi sério, entendeu? Não foi ético, porque ele era um cara que ganhou dinheiro, muito dinheiro, campeão do mundo, ganhou muito dinheiro, porque ele estava vindo da Arábia. A Arábia pagava muito dinheiro, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu como treinador, nunca nunca segurei um jogador para que ele fizesse parte do meu time e não deixasse ele viajar para ter oportunidade dele, entendeu? Ter oportunidade, né? Para ele se atender também financeiramente, claro. Financeiramente, independente financeiramente. E nós ficamos muito chateados. Então, aquele gol representou tudo isso, entendeu? Tudo esse momento e mais esse momento do Zagallo. Sim. Foi um gol não o mais bonito, como você fala, não talvez o mais importante, mas foi ali uma redenção, né, de uma equipe que estava vindo fragilizada por essa questão que você bem mencionou do Zagallo e também por atrasos salariais, porque na realidade quem desmontou essa máquina tricolor foi o Horta, já era o Horta na época? Já era o Horta. Quando ele não foi reeleito, né, porque antigamente o presidente não podia se reeleger. Então ele montou uma chapa, colocou o vice dele como presidente, como candidato à presidência, e ele iria ficar como vice, mas ele, na verdade, ele queria dar continuidade ao trabalho. Ele a chapa dele não foi eleita, aí ele se desfez tudo, entendeu? Sim. E só para constar aqui, alguns números do Edinho no Fluminense ao todo, foram 358 jogos e 34 gols, cara. Para um zagueiro, para um xerife que você foi aí, o jogador que cabeceava bem, batia bem falta, subia ao ataque, é um número diferenciado para um zagueiro, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre, nessa história que eu contei para vocês, eu era zagueiro, mas eu não tinha alma e nem o espírito, né, de zagueiro. Então, para eu ficar perto do lugar onde eu gostaria de estar, né, que é a área do adversário, né, eu tinha que criar alternativas. Então, eu tinha que ter um preparo físico muito bom, que eu queria estar na frente, eu tinha que, para fazer gol, eu tinha que criar situações, bater falta, bater pênalti, cabeceio, né, chute de fora da área, faltas que eu já falei. Então, tudo isso aí eu criei situações nos treinamentos para que eu pudesse estar mais perto da área do adversário. Porque se eu fosse só zagueiro, eu não sei como é que seria a minha carreira, não, entendeu? Porque, se eu não estivesse perto do gol do adversário, ia ser muito difícil. Difícil, né? Porque na praia, quando eu jogava minhas peladas, mesmo eu de zagueiro no Fluminense, na seleção, na Udinese,
Quando eu ia nas peladas na praia, final de ano, eu só jogava na frente. Todo mundo sabia, entendeu? Eu jogava só na frente. Era ponta esquerda, ponta direita, atacante, só na frente. Eu nunca joguei de zagueiro. Eu nunca fui zagueiro. E não à toa foi eleito, né, em 1996 como o melhor jogador de beach soccer, né, do Mundial de beach soccer. A gente vai chegar lá, mas não à toa você foi eleito o melhor jogador daquele ano, da temporada 96. E uma coisa que eu queria frisar também, Edinho, fazendo um apêndice, quando você fala aí que você aprimorou a tua técnica, o teu condicionamento, lapidou ainda mais, formatou, até porque você também tem teu time aí no Leme, né? Tem o Areia, tem um areia no Leme, mas assim, você acredita que, como você sempre foi um cara, o Júnior Negão falou isso também, o próprio Márcio Meira frisou isso, eu quero ouvir de você, que você sempre foi um cara muito assim, dedicado, profissional, né? Você encarou o futebol no Fluminense, por onde você passou, também como treinador, como um cara sério e profissional. Então você acredita que esse aprendizado, lá desde os 13 anos, também com o teu aprendizado empírico, na praia, na tua vida como um todo, a tua conduta, você acha que isso também agregou para você? Não falo nem do Edinho treinador, mas do Edinho jogador como um todo. Você acha que essa tua dedicação, essa tua devoção pelo clube, não mais o Edinho apenas torcedor, mas o Edinho profissional, você acha que tudo isso somou na tua carreira de jogador como um todo? Com certeza. Você vai aprendendo durante a tua vida, né? Mas o que eu sempre levei para o campo foi o espírito amador. Eu sempre gostei muito de jogar futebol e queria estar sempre aprimorando. Claro que no Fluminense sempre foi um clube tradicional, um clube muito rígido, de pessoas muito sérias, muito disciplinador. Então, isso tudo também aprendi dentro do Fluminense, que foi o time que me formou. Me formou como jogador e como homem também, porque eu passei praticamente a minha infância inteira, a juventude toda ali, indo todo dia para as Laranjeiras, né? E no começo a gente entrava até pela porta dos fundos, que a gente não tinha acesso pela porta social, porque nós éramos empregados do clube. Então, isso... E uma outra coisa, é sempre tentar representar melhor forma possível dentro do campo aquilo que os torcedores gostariam de ver o seu atleta fazendo dentro do campo. Então, eu nunca me omiti em nada. E nunca levei problema e tínhamos muitos problemas para levar para o campo. E nunca decepcionei nenhum, mesmo nas situações difíceis, mesmo no lado do Fluminense, mesmo na época ruim do Fluminense, difícil do Fluminense, eu nunca deixei transparecer nada. Ao contrário, continuava dando o meu máximo. Joguei muitas vezes, mas inúmeras vezes machucado. Porque eu gostava, não é que eu joguei porque para torcida. Eu jogava porque eu queria jogar, porque eu gostava de jogar futebol. Claro. E também pelo profissional, né? E quando eu fui para o Flamengo, com certeza, existia aquela dúvida. Apesar do todo flamenguista querer me ver dentro do clube, né? Porque eu tinha um amigo que era flamenguista de infância, flamenguista doente, que sempre tentou me levar para o Flamengo. Só que era impossível. Quando teve a oportunidade em 87 de me levar para o Flamengo, claro que quando eu fui, gerou uma certa dúvida até na torcida. Isso eu sei disso, claro, né? Como é que esse cara passou a vida inteira no Fluminense e fazia o que aqui? Como é que vai ser a conduta dele? Mas foi porque o presidente na época não quis você, ele queria você para jogar de meio campo, né, cara? Isso aí. Isso aí foi quer dizer, eles me culpam, a torcida trouxe esse peso para cima de mim, da decisão para mim, mas na verdade não foi. O peso teria que ser para o presidente, que era o Fábio Egito, que não me aceitou, né? Aí eu fui para o Flamengo. E no Flamengo, eu sempre fui o mais sério possível. A torcida não tem isso para falar de mim. Porque eu fui muito sério em todo esse sentido. Claro que nunca declarei amor pelo Flamengo, nunca, sempre falei. Não, você foi estritamente profissional. Estritamente profissional, e eles viram isso. Eu sempre demonstrava isso, que eu era fluminense, mas eu era profissional, estava jogando e ia defender aquelas cores do Flamengo, como sempre defendi,
com o maior profissionalismo, com a maior seriedade possível. E foi assim que foi feito, entendeu? Ajudei a formar muitos jogadores. Ajudei a formar muitos jogadores, como o Ginho, como o Ailton. Sim, isso que eu ia falar. Como o próprio Leonardo, né? Como o próprio Leonardo. Estava começando, o Renato Gaúcho também estava naquele elenco. Você tem até um dos gols que ele faz um cruzamento, você mete a bola na rede, a gorduchinha na rede pelo Flamengo. E assim. Que foi um golaço também esse. Foi um golaço. Eu vou chegar nessa parte dos golaços que eu frisei alguns. E te falo, cara, se você, até pela questão de ser tricolor e tudo mais, que eu vejo que talvez a diretoria do Fluminense, na minha opinião, a meu ver, pelo teu sucesso na temporada 87, sendo campeão brasileiro da Copa União, e você depois retornou em 88, né, depois desse término do contrato. E o Márcio Meira estava lá. Márcio Meira estava lá contigo? Eu acredito, cara, que você, com toda certeza, isso é uma opinião minha, né? Não sei se você vai concordar, mas como o Júnior, né, o Leovegildo, nosso grande Júnior, ele depois veio para encerrar a carreira no Flamengo. Em 90, que o Flamengo foi a primeira vez campeão da Copa do Brasil, se você tivesse continuado na temporada 88, 89, certamente você teria sido campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Porque, inclusive, o Grêmio ganhou do Flamengo na, acho, semifinal, né? Acho que foi semifinal. Sim. Nós empatamos com o Grêmio, empatamos no Maracanã de 2-2 e depois ganhamos lá, me parece que 5-1 ou 6-1, alguma coisa assim, entendeu? Depois nós fomos à final com o Sport. Com certeza, com certeza. Né? Mas aí agora vieram outras coisas. Veio o treinador Candinho para o Flamengo. E o treinador, tive muita dificuldade com ele, né? Porque ele não respeitava, não me respeitou. E foi o momento que eu tive a oportunidade de voltar para o Fluminense. O Fluminense abriu as portas, né? O mesmo Fábio Egito. E aí retornei para o Fluminense. Voltou para o Fluminense naquela temporada de 88. 89 foi para o Grêmio, foi campeão no Grêmio, depois terminou no Toronto, lá no Canadá. E até terminou com uma carreira, vamos dizer assim, hoje, um jogador que encerrou com 35 anos, não foi isso? Foi. Aí você pergunta, por que você encerrou a carreira com 35 anos? Vai perguntar? Sim, pergunto. É porque eu não conseguia eu não conseguia estar com mais frequência na área do adversário, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Aí eu ia ficar só zagueiro. E zagueiro. Não é o que eu gostava de fazer. Não era só isso que você queria, né? Não era só isso. Por isso que depois veio o beat soccer. Aí o campo encurtou, ficou melhor para mim. Eu fiquei mais perto do gol adversário. Ficou mais perto onde você gosta de atuar, né? Fazendo isso gol, aí. Famoso zagueiro artilheiro, zagueiro goleador artilheiro. E antes da gente entrar no Edinho Udinese, né? A gente vamos voltar lá nos anos 70. Cara, você se destacou pela seleção olímpica, né? Ainda nos anos 70, muito novo. E você foi para a Copa de 78 pelo falecido Cláudio Coutinho, que te convocou, mas como assim, cara? O cara te convocou como lateral, cara. Isso é outra história também. Você falou quantas partidas eu fiz pelo Fluminense? Pelo Fluminense, pelos dados que eu tenho, 358 jogos com 34 gols. Então, mas só que aí eu fiquei ausente em 74 várias vezes, em 75, tudo jogando pela seleção olímpica, né? A gente ficava muito tempo fora e nas Olimpíadas também, e as seleções, e as Copas do Mundo. Passei, às vezes, meses disputando eliminatórias e não joguei, porque certamente eu teria muito mais jogos do que esse número que você mostrou aí. Passei muito tempo. Sim, ficou muito tempo lá fora pela seleção. E nesse caso de você ter sido convocado como lateral, isso é que o Cláudio Coutinho te conhecia da praia, foi isso, né? Não foi da praia, não. Não foi da praia. Muita gente confunde isso, porque o Cláudio Coutinho, ele morava no Leme, né? Sim. Então, se associou praia com Edinho e Cláudio Coutinho. Mas depois que eu saí da praia com 15 anos, eu nunca mais disputei campeonato de praia. Eu jogava peladas, né? De final de ano e tudo, porque na época também a diretoria era muito rígida e tinha no contrato que você não poderia
praticar outro esporte, não podia andar de moto, não podia... Por questões de lesão, situações. questões de lesão. Edinho? Um problema na transmissão. Edinho? Vamos ver se ele... Sim. Que o telefone tocou aqui. Agora eu estou te ouvindo. O Coutinho me conhecia da seleção de base, né? Então, ele me convocou de lateral esquerdo, sem previamente conversar comigo, né? E sem alertar a imprensa. Ele me convocou de lateral esquerdo e como titular, né? Ou seja, Sim. imagina só o que aconteceu, porque antigamente também tinha rivalidade entre Rio e São Paulo. Então, e São Paulo tinha 2 jogadores, que eram Vladimir e Nelsinho, que estavam na lista dos convocados, né? E ele me convoca como lateral esquerdo e titular. E na seleção brasileira, o treinador tem a oportunidade de convocar os 2 melhores de cada posição. Não tem por que improvisar, não tem motivo para improvisar, né? A não ser, Exato. depois de convocado, você machucou um, machucou outro, você pode improvisar. Mas não tem motivo. Você não vê numa Copa, numa seleção, sendo convocada, vou convocar o fulano para jogar na lateral direita, mas ele é meio de campo. Não tem Sem nexo dúvida. isso, entendeu? É. Então, claro, a imprensa me criticava bastante para atingir o Coutinho e, logicamente, me prejudicou. Isso prejudicou, porque na realidade a culpa não era tua, a culpa foi do treinador. Exatamente, que te convocou. E aí, vamos lá, agora, ainda na seleção de 82, cara, você foi reserva do Luizinho, né, na seleção de 82. Aí eu te pergunto, o que deu errado naquela seleção que também só tinha grandes craques, e foi uma seleção que 82 e 86 o Brasil, claro, tinha adversários também muito bons, mas o que houve, na tua opinião, por que aquela seleção não trouxe o tetracampeonato? Nem em 82 e nem tampouco em 86. É muito difícil falar. A nossa seleção, todas as Copas do Mundo que eu participei, a nossa seleção era tida como uma favorita, né? Eram os melhores jogadores. E em 78 tivemos alguns problemas, principalmente aquele problema onde a Argentina jogou no horário diferente do nosso. Sim. A diretoria bobeou. E nós saímos invicto da Copa do Mundo. Depois tem 82, com todo aquele jogo fatídico lá contra a Itália, né? A seleção jogou muito melhor. Mas e depois de 86 também saímos sem perder uma partida, tomamos um gol só, perdemos nos pênaltis para a França. O futebol é isso, né? Agora era uma seleção, era uma geração muito boa, só que não teve oportunidade de trazer o título. Agora, claro que alguns problemas aconteceram. Esses problemas influenciaram? Não sei se influenciaram, entendeu? Mas as pessoas que estavam comandando deveriam ter um pouquinho mais de experiência e conhecimento para poder não deixar que algumas coisas acontecessem, né? Problemas de liderança, no caso, né? Problemas de liderança. Problema de liderança, alguns problemas bobos, entendeu? Que quando você está comandando um grupo, você não comanda um grupo só de 11 jogadores. Você tem que ter uma atenção nos 22 jogadores, porque, bem ou mal, são os melhores jogadores do Brasil, escolhidos pelo treinador, e que qualquer um tem condições de jogar. É só questão de você ter escolhido os 11 primeiros e você vai com aqueles 11. Aí é titular. Mas não quer dizer que assim que tiver que tirar um outro jogador e colocar o reserva, que poderia ser titular, teria condições para isso, vai decepcionar. Porque na realidade em 82, né, eu já assisti uma entrevista sua comentando dessa questão do problema de liderança, né, porque o Brasil já estava classificado, né, e criou-se uma expectativa muito grande dos jogadores reservas entrarem para jogar. Isso acabou não acontecendo, então gerou mais um conflito aí
que pode ter sido também um somatório, né, para aquele jogo contra a Itália, enfim. Não que isso foi o diferencial, né? Eu acredito muito em energia, entendeu? Sim, sim. Eu acho que um grupo vencedor é aquele grupo que tem maior energia positiva. Né? Fechado. Tudo encaixa, né? Se nem tudo tiver encaixado, você vai até um determinado ponto. Depois é o outro que passa, e você fica. Né? E é nesse ponto também que eu, depois de muito tempo, eu com mais idade, como treinador, e tive essa percepção, esse entendimento que um treinador ele comanda um grupo, ele tem que ter um entendimento de grupo, né? Não olhar só para um foco só, que às vezes não é esse só foco que vai te levar à vitória. Entendi. E nesse jogo que você está falando, que o Brasil já estava classificado, era Nova a grande Zelândia, oportunidade, né, do líder, que era o Tele Santana, mostrar que realmente era líder, que estava preocupado com o time em si, né? Não preocupado com o que os 11 jogadores estavam falando, que eles não estavam errados, os 11 jogadores, porque ninguém quer sair do time, ninguém quer dar chance, ninguém quer dar chance para o outro, e nem pode dar, porque o outro que está na reserva pode ser tão bom quanto ele. Só não ele quer mostrar o valor dele. Ele quer mostrar o valor dele, uma oportunidade. Exatamente. Só que eu, jogador, eu não quero dar oportunidade. Quem tem que dar oportunidade é o treinador. O treinador não tem que me perguntar se eu quero ficar de fora um jogo. Eu vou falar que não. Por que eu vou falar que não? Porque eu quero jogar sempre e eu não quero dar chance para o meu reserva. Ele não tem que me perguntar, ele tem que tomar a decisão dele. E era a oportunidade dele não só olhar para os reservas, de dar oportunidade a alguns reservas, de ter oportunidade de jogar um jogo só numa Copa do Mundo, né? Não de ser titular, Sim. de jogar um jogo na Copa do Mundo, que muitos nunca não jogam e não têm oportunidade de jogar. Quando tem, o líder tem que dar essa oportunidade e poupar o seu time titular. Que ele estaria vendo, ele estava olhando para os reservas, com a possibilidade de dar uma chance para o reserva, desses reservas se tornar titular, e dar uma chance para o titular descansar, se recuperar, e se o reserva não fosse tão bom, ou não jogasse bem, o titular ia voltar muito mais forte. Era até uma forma dele avaliar essa questão, né? Se ele poderia contar com aquele reserva futuramente ou não. Até porque é um campeonato curto, como um seguidor... E vou te falar uma coisa. Tinha jogador ali, na reserva, se tivesse que jogar, por uma contusão, uma expulsão de algum jogador, ele ia jogar sem ter disputado uma partida pela seleção brasileira. Que ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Né? Então, nessa oportunidade, nesse momento, o treinador tem que ser o líder. Ele tem que olhar como a seleção como um todo. Como um todo. E não foi feito dessa maneira, entendeu? Não foi feito dessa maneira. E isso gerou um desgaste desnecessário, num ambiente que era muito bom. Nosso ambiente era muito bom. Porque nós sabíamos que eram os titulares, que estavam muito bem, e nós sabíamos que eram os reservas. Não tínhamos chance de jogar, jogamos algumas partidas amistosas, amistoso e amistoso, e jogo para valer, jogo para valer. Jogo para valer, jogo para valer. Sem então, dúvida. Pronto. Então, ali era a oportunidade de... Se teve alguma dúvida desses jogadores, ou se criou alguma dúvida desses jogadores titulares não terem começado bem, era o momento de não titubear, era o momento de você mexer na equipe, desde o momento que você tinha essa possibilidade. Fazer os ajustes, até porque era contra a Nova Zelândia, não era isso? Exatamente. Dificilmente a gente ia perder um jogo daquele, mesmo com os 11 reservas. O que ele poderia ter feito? Em vez de ele colocar só alguns reservas pontuais, ele poderia ter tirado todo mundo. Porque ele não ia alterar em nada. Não ia inflamar o que estavam falando. Sim, sem dúvida. Entendeu? E agora eu te pergunto já em relação em 86. Cara, você como capitão, já vindo como capitão, como jogador já considerado experiente, fez um golaço passe de calcanhar do Careca, lá contra a Polônia, lá no 4-0. E o que você diria em relação ao 86? Não questionando a questão da França, dos pênaltis, que isso acontece, é normal, mas eu lhe pergunto nessa questão
de manager, essa questão administrativa, essa questão técnica, hoje que você tem essa visão de comentarista, mas antes de comentarista como treinador. O que você avalia o que não deu certo ali em 86 também? Eu falaria o seguinte, que todo mundo fala que a nossa seleção de 82 não era defensiva, era mais ofensiva, jogava para frente e por isso que perdeu. E com essas críticas todas, o Tele Santana ouviu isso até 86. Então, o que acontece? Ele, em 86, ele quis meio que reconhecer, quer dizer, pela escalação do time, ele reconheceu que realmente tudo isso que estavam falando era verdade, que o time era muito ofensivo. E que não era, o time era muito técnico, o time jogava muito bem, o time jogava para frente, o time era envolvente. O time, se tomasse um gol, ia fazer mais. Só que aquele jogo aconteceu o que aconteceu, não porque a seleção era ofensiva, porque nós tomamos gols que normalmente não se toma. Sim, sim. Normalmente não se toma gol daqueles, né, como nós tomamos. Então, o que acontece? Pode acontecer? Pode acontecer. Pode. Aconteceu no momento jogo ruim. atípico. Foi um jogo atípico. Só que você tem que fazer uma autoanálise, porque eu vou ouvir muitas coisas, eu sou treinador. Eu vou ouvir muitas coisas, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu realmente errei e o que realmente eu acertei. Né? Com certeza. Você teve 4 anos para isso. E o que acontece? Aí, em 4 anos depois, ele arma uma seleção, não estou dizendo que foi errado, mas eu só estou entrando dentro do íntimo dele. Sim. Como ele absorveu em 4 anos todas essas críticas, né? Time muito ofensivo, ele foi e colocou o time mais defensivo. Tanto é que nós tínhamos o Elcio, que era um volante, que ele não colocou o Batista, que todo mundo criticou ele, porque não ter colocado o Batista como volante. Levou o Josimar, que também jogou muito lateral. Aí ele colocou o Elcio, colocou o Júnior e ainda colocou o Alemão. Ou seja, o Júnior no meio. O Júnior no meio. 3 jogadores defensivos, né? Eram todos deles defensivos. E botou 3 na frente só. O time era melhor do que os outros, foi melhor do que a França. Mas também, aí outra situação que eu quero contestar o próprio Tele Santana, né? Que o Leão foi campeão em 70, foi Copa do Mundo em 74, ele foi titular em 78 e não foi convocado em 82. Ou seja, depois de 4 Copas do Mundo. Se a gente fizer a conta, vai ver 4, 8, 12, 16. Claro que a conta não é essa, né? É um pouquinho menos, mas são 16. Aí ou seja, imagina 16 anos na carcaça do Leão. E ele já era experiente em 82. Ele não é convocado em 82. Em 86, ele chama o Leão, porque criticaram ele que ele não convocou o Leão em 82 e que nós perdemos a Copa do Mundo porque nós não tínhamos o goleiro. É o que dizem, né? E aí ele convoca o Leão em 82. E 86, era o Carlos, né? Era o Carlos. Era o Carlos. 86 era o Carlos. Aí ele convoca o Leão em 86, depois de 20 anos de não ter levado em 82, ele mostra que ele realmente errou em 82. E para terceiro reserva, o cara que já disputou 3 Copas do Mundo, como era titular, né? Ou seja, claro que ele não vai satisfeito. Claro, né? Sem dúvida. Claro que não vai, mas não é crítica ao Leão. Porque ele tem uma personalidade. Eu não vou nem falar que é personalidade forte, porque ele diz que quem tem personalidade já é personalidade forte, entendeu? Sim. Você omite a sua opinião, claro. Então, quer dizer, imagina um cara com terceiro. Imagina, eu vou a 3 Copas do Mundo. Na 4ª, me chamam para ser o terceiro reserva. O melhor não ter ido, cara. Porque eu não vou ser uma peça agradável, entendeu? Eu não vou ser uma peça positiva. E foi o que aconteceu. Ele não era uma peça positiva. E era muito difícil. Ele levou Oscar na reserva também. Levou Falcão na reserva também. Falcão. Ou seja, não tinha necessidade de levar Falcão na reserva, Oscar na reserva e muito menos Leão na reserva. Não estou dizendo a qualidade, entendeu? Mas
Sim, é para sim, a levar, questão de... Sim, claro. se é A para questão levar Leão com 30, da posição que o cara ocupava, né? se é para levar Leão com 36 anos, eu não sei quantos anos ele tinha, é para jogar. Porque para reserva ele não serve. Se é para levar Oscar com 33 anos para reserva, é melhor não levar. Se é para levar Falcão com 33 anos também, é melhor não levar. É que nem vai convocar um veterano, vamos dizer, convocar Thiago Silva, não sei nem sei quantos anos o Thiago Silva tem agora. Deve ter 34, 35, talvez. Para reserva, é melhor não levar. Que é um melhor zagueiro não levar. experiente, pô. É zagueiro para ser titular. Para ser Não tem titular, como. entendeu? Então, quer dizer, também a seleção não teve um ambiente bom. O ambiente foi ruim. E com um ambiente ruim, a bola, em vez de bater na trave, desde entrar, bater na trave e entrar, ela bate na trave e sai. Foi o que aconteceu. Foi uma... Havia também, muitos falam que havia muita rivalidade de jogadores entre o eixo Rio e São Paulo, né? Teve vários fatores. Isso sempre existiu, isso sempre existiu. Isso sempre teve, né? É. E, inclusive, até mencionei com você, conversando com você em off, que eu assisti já uma reportagem, até te passei o link, e teve um dirigente lá, o nome até árabe, de nome árabe, né? Mas brasileiro, ele não queria que o jogo, ele queria aparecer mais politicamente do que como dirigente da CBF, da delegação. E meio que ele cerceava os jogadores de falar sobre política, porque estava numa época de uma nova constituinte. Enfim, eu acho que tudo isso, de certa forma, e pelo que você falou também, atrapalhou o desenvolvimento como um todo, né? Não, isso aí, a gente não tinha essa informação, porque nós ficávamos sempre isolados, né? E tínhamos pouca. E antigamente a informação ela demorava a chegar, né? Porque ela através sempre de jornal ou alguém falar alguma coisa. As informações chegavam, não chegavam rapidamente para a gente. E no fundo, uma Copa do Mundo, você tem que estar concentrado naquele teu objetivo. Sem dúvida. Que é jogar futebol e treinar. Sem dúvida. E na época também não se falava muito em política. O jogador nunca foi de falar muito em política. Talvez o Sócrates falava um pouco. Sócrates e o Casagrande. O Casagrande podiam falar alguma coisa assim. Mas eu vou te dizer uma coisa: nas folgas, foram poucas folgas, o Sócrates ficava no meio da imprensa. Se tivesse que falar, ele ia falar. Ninguém ia cercear o direito dele de falar. Porque Sócrates era assim, era uma pessoa que tivesse que falar, ele falava, entendeu? Sim. De personalidade, não diria personalidade forte. Não é só personalidade, ele se achava que realmente era um cara que um nível um pouco diferente, um pouco que se lia um pouco mais, gostava de entrar nesse lado da política, ele gostava de se ver dessa maneira, entendeu? Sim. Isso não vai nenhum tipo era uma de crítica característica nem nada, dele. é só uma maneira da pessoa viver, cara. Sem dúvida. E Edinho, agora vamos falar do Edinho na Udinese, cara. Udinese, você foi para lá em 82, ficou até 87. E como é que foi essa tua experiência na Itália? E mais uma vez, experiência de muitos gols que eu separei alguns aqui que eu assisti. Irmão, tu arrebentou. Chegou a jogar com o Galo também, né? Nessa temporada que ele foi em 83. Mas como é que foi essa tua experiência no futebol europeu, né, que naquela época estava começando, vamos dizer assim, engatinhando, né, os jogadores brasileiros a irem jogar na Europa, e você jogou, foi para a Udinese, que logo depois o Zico foi. Como é que foi essa experiência aí, cara? A experiência foi muito boa, né? Porque eu sempre achei e considerei o meu estilo de jogo para o jogo europeu, entendeu? Principalmente na Itália, que na Itália se jogava, tinha a posição líbero, né? Líbero é uma posição muito complexa, que às vezes a gente tem uma ideia simplista do que é um líbero, mas o líbero é uma posição muito, muito complexa e muito importante no contexto de uma organização tática. E eu achava que eu podia ser líbero, mas eu sem entendimento do que realmente era o líbero. Eu fui aprender o que era ser líbero na Itália. Foi muito bacana, porque tive uma outra informação, tive uma outra orientação tática também, uma visão mais ampla. Passei 5 anos lá, foram 5 anos muito bons, apesar que, no final, o projeto da equipe era um projeto de subir, de ser campeão italiano, que tinha totais condições, até no momento que o Zico foi. E depois o clube foi vendido, tivemos alguns problemas lá de
de imposto de renda com o antigo presidente, aí ele teve que vender, aí vendeu, aí o projeto foi desfeito, o Zico veio embora, aí o time caiu bastante, aí caiu para a segunda divisão, aí eu voltei para o Brasil. Mas a experiência foi muito boa. Foram 138 jogos e 22 gols que você fez durante essa passagem, esses 5 anos de Udinese. E eu vou frisar aqui, não sei se eu falando você vai lembrar de alguns desses gols, mas, por exemplo, você fez um gol de falta, de fora da área, né, que a bola deu aquela enganada no goleiro, que ficou na frente do goleiro contra o Sampdoria. Você deu muito trabalho para o Sampdoria. Muito. E Sampdoria, acho que eu fiz os 3 gols de Sampdoria. Sim, tem outro também, cara, gol de falta contra a Roma, em 83. No Olímpico. Isso, exatamente. Aí em 84, eu destaquei alguns dos gols assim, mais bonitos, né? Um dos mais bonitos, você fez também muito gol de pênalti, muito gol de cabeça, mas assim, eu falo os de falta. Em 84, né, outra bomba que você deu, que você chutou, né? Você veio a bola sobrou para você de fora da área, novamente contra o Sampdoria. De canhota. Contra o Lazio. Isso, de canhota. Contra o Lazio também, né? Você saiu levando todo mundo. No Olímpico também. Não entendi. No Olímpico também. No Olímpico também. Contra o Verona, de falta. E, cara, tem um gol que esse é sensacional, na minha opinião. Contra o Atalanta, cara, na temporada 84-85, de falta, que foi no meio do gol, o goleiro pulou no meio do gol e a bola passou por ele. E esse goleiro, tem uma historinha nesse gol. Esse goleiro, até hoje, criticam ele por esse gol, entendeu? Fala que é a bomba do Edinho. Falha. Né? Porque é o seguinte, nesse jogo, a Atalanta, ela não caía mais. Acho que era o nosso penúltimo jogo. E era o último jogo da Atalanta no estádio deles, entendeu? E era o nosso penúltimo jogo. A gente estava com uma dificuldade muito grande e nós não podíamos perder esse jogo. E existe uma máxima lá no futebol italiano, o seguinte: no final de uma temporada, quando o resultado não é mais importante para você nem para o adversário, o segundo tempo, mais ou menos, fica meio que morno, entendeu? Fica morno. Fica morno o jogo. E o jogo estava 0-0. E o segundo tempo, os jogadores perguntaram para o treinador dele que ia ficar um jogo mais tranquilo, né? Aí o treinador deles, não, para cima deles, vamos ganhar esse jogo. E aos 45 minutos, teve essa falta. Era a última bola, teve essa falta. Que golaço. Aí o que aconteceu? Toda falta de perto era o Zico que batia, né? Sim. Ou seja, de perto. E toda falta longe, teoricamente, era eu que iria bater. Mas o Zico tinha a prerrogativa dele pegar a bola. Se ele quisesse bater, Sim. Ele iria bater a falta, Sim. Entendeu? Sem nenhum tipo de problema, porque ele era o batedor. E quem bate falta tem que ter tranquilidade de poder pensar, saber o que vai fazer, e não pode o companheiro ficar buzinando no ouvido dele. Mas a falta era muito longe, como você viu, né? E fazia um frio danado, tanto é que o Zico estava de meia calça, né? Que ele estava calça comprida, né? Calça comprida. Então, o que acontece? Por debaixo, aquela calça comprida. Aí o Zico pegou a bola, tomou distância e nem me olhou. Aí o que acontece? Aí eu cheguei no ouvido dele e falei assim: Galo, não está muito longe para você, não? Rapaz, ele nem me olhou. Aí sabe o que ele falou? Agora que eu estou lembrado. Ele nem me olhou, aí falou assim: joga essa bola na arquibancada para a gente ganhar tempo. Entendeu? E ele correu para a área. Aí eu falei: imagina, vou jogar bola para a arquibancada. Largou a bomba. Eu sempre fui artilheiro na minha vida, o meu ritmo de atacante. Pô, meti aquela falta, foi o gol, ganhamos de 1-0 e acabou o jogo. 1-0. E foi comentada na Itália inteira esse gol. E tu meteu no meio do gol, cara. No meio do gol, a bola foi variando. Sim. Edinho, só um minuto que faltam 25 segundos aqui. Eu vou encerrar e vou te chamar novamente. Aí você entra de novo para a gente poder continuar. Eu posso fazer uma ligaçãozinha só, rapidinho?
Claro, claro, claro. Tá bom. Daqui a 2 minutos eu abro a transmissão novamente. Tá bom, tá bom. Valeu. Falou. Vamos lá, dando continuidade aqui na nossa live com o Edinho, esse monstro aí do futebol mundial. Agradecendo a presença de todos vocês. Esperando ele novamente entrar para eu chamar aqui, porque ainda tem... Voltou aqui. Vamos chamar o Edinho aqui. Mãe Meira, boa noite. Que bom ter te chamado aqui novamente. Fala, Edinho. Fala. E aí, dando prosseguimento, né? Você saiu da Udinese, esse time foi desmontado, como você falou, e aí você veio para o Flamengo, né? Por uma questão que o Fluminense na época, né? O presidente da época queria você como meio-campo, não entraram no acordo, você veio para o Flamengo. E aí eu te pergunto, Edinho, você frisou a questão do profissionalismo e tudo mais, cara, mas você teve uma passagem muito importante, muitos flamenguistas dessa geração, fala isso, que você foi um grande zagueiro, fez gols também, fez gols bonitos nesse teu retorno ao futebol brasileiro, no caso do Flamengo, e ainda foi campeão da Copa União, né? E você ganhou também, eu frisei aqui, um outro título pelo Mengão. Taça Guanabara, exatamente. Cara, depois disso você voltou para o Fluminense, e um outro gol também que eu queria destacar, primeiro no Flamengo, foi um gol, se eu não me engano, contra o Bangu, cara. Um gol que tu fez contra o Bangu, que tu fez, que golaço que tu fez. Não sei se você lembra desse gol, mas se você puder falar desse gol aí, cara. Esse gol foi meio que futebol, meio que futevôlei, né? O que aconteceu? Teve o cruzamento do Renato, acho que foi bola parada. Foi do Renato. A bola passou por todo mundo e lá na quina da pequena área, eu dominei com a perna esquerda e sem ela quicar, eu joguei por cobertura na diagonal no outro ângulo, de canhota. Um golaço. Foi uma bola logicamente, de muita técnica, domínio. Claro. E de muita precisão, né? Ainda mais de canhota. Eu era muito bom de canhota, mas não era a minha perna predominante. A minha perna você é destro, você é destro, mas bate muito bem. Você chuta muito bem, finaliza muito bem com as duas. Mas a precisão é mais à direita, entendeu? Da direita, né? Aí você realmente foi campeão da Taça Guanabara em 88 pelo Flamengo, como você falou, como você frisou. E aí depois, voltando ao Fluminense, eu não lembro agora se isso foi na sua volta ou se foi ainda nos anos 70 ou começo dos anos 80, um golaço também que eu vi que você fez, gol de atacante, já que você gosta de jogar na frente também, contra o Motoclube, cara. Você lembra desse gol pelo Fluminense? Claro, aquele drible que você deu e que golaço. Aquilo ali me arrependo até hoje de não ter dado debaixo da perna do zagueiro. Você que viu o lance? Ele veio na fome, tu cortou, tu jogou pra dentro e mandou, cara. Eu fiz a ginga que eu ia pro fundo, aí ele foi, eu voltei. Você voltou. Ameacei chutar, ele abriu a perna, eu cortei ele. Pô, era tudo para dar debaixo da perna dele, cara. Pô. Gol de placa. Mas fez muitos gols aí por onde passou, né? Como eu te falei, o gol do Bangu de cobertura, ou esse gol contra o Motoclube pelo Fluminense também, que eu acho muito bonito. E pelo Flamengo aqui, eu acho que eu não tenho informação de quantos jogos você fez. Não, do Flamengo não. Sei que pela seleção foram 59 jogos, Fluminense eu já destaquei, que foram 358 jogos e 34 gols. Udinese, de 82 a 87, que você ficou. E aí eu te pergunto agora, Edinho, antes da gente entrar no Edinho, treinador, eu quero saber o seguinte, para você, qual foi o melhor treinador, o treinador mais importante que marcou na tua carreira como um todo, sobretudo no Fluminense, que foi onde você mais passou mais tempo? O treinador que mais me marcou foi na base do Fluminense, que foi o Pinheiro, né? Pinheiro, né? E outro treinador muito importante foi o Udine, né? Foi o Enzo Ferrari, que era um jovem treinador que tinha trabalhado na base da Udinese, que subiu muitos garotos, um profissional, e era um ex-jogador, tinha sido um ex-jogador, muito técnico, muito legal, e explicava as coisas, me explicou muitas coisas,
Eu gostei muito de ter trabalhado com ele, inclusive o próprio Zico gostava muito dele, entendeu? E depois que ele saiu, o time ficou numa situação muito ruim. E acho que esses dois foram os dois treinadores que marcaram bastante na minha carreira. Aí eu te pergunto, esses dois treinadores também te influenciaram, te serviram como base, como conhecimento para o Edinho já treinador? Claro, claro que sim. Outro também que eu fazia muito como treinador, aplicava muito o método dele, era o Didi. Didi foi Didi do Botafogo? Didi do Botafogo. Foi meu treinador no Fluminense. Né? Então, ele chamava o jogador no canto, ele tinha uma voz muito baixinha, você não escutava o que ele falava, você tinha que botar o ouvido assim, né? Ele te chamava, ele fumava muito, né? Chamava e não tinha preleção, ele falava com você individualmente, explicava o que ele queria que você fizesse. E eu adotei bastante isso também. Eu não gostava de dar preleção. Depois de um certo tempo, eu fui obrigado a dar preleção, porque os dirigentes, eles entendem que a preleção é um momento onde você vai dar a tática do jogo para o teu companheiro, para o teu time, entendeu? Mas no fundo, é o momento onde eles querem ouvir alguma coisa. Já que eles não têm acesso durante a semana, eles querem ouvir alguma coisa na preleção. Então, eles ficam na preleção achando que aquilo ali... aí eles tiram as conclusões dele. Gostei da preleção, não gostei da preleção. Só que, às vezes, a preleção ela é meio que, como se diz, são meias palavras, porque já tem o entendimento, já tem a gíria do futebol, já tem o entendimento dos treinos. E, às vezes, você não precisa falar muita coisa. Você fala meia palavra e o dirigente já não o suficiente. Esse cara não falou nada, entendeu? Sim. Então, acontece. Eu não gostava disso. Eu tirava essa oportunidade que os dirigentes tinham de ter alguma conclusão a respeito do treinador e eles ficavam no processo da vida. Porque eles achavam que aquilo ali era o momento dele. Eles queriam ouvir alguma coisa do treinador para eles tirarem a conclusão deles, entendeu? Sim, entendi. E agora, vamos lá. Agora o Edinho, jogador de beach soccer. Você abraçou esse projeto aí no começo dos anos 90, né? Isso aí veio dos Estados Unidos. Já acontecia, eu já li sobre a história do beach soccer, já acontecia nos anos 40, aqui na orla do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas isso já de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, né? Veio no no começo dos anos 90, e você foi um dos, vamos dizer assim, um dos embaixadores disso aqui no Brasil, junto com o Júnior, junto com o Zico. Como é que foi essa empreitada aí, você que já estava deu uma elasticidade ainda maior à tua carreira, atuando, jogando, já na casa dos 30 anos. Como é que foi essa experiência para você, de ter sido eleito campeão pela revista, né, do Mundialito, do Mundial de 96? Como é que foi essa experiência para você, cara? Pô, é uma experiência muito bacana, porque uniu o útil ao agradável. Né? O que mais a gente queria, o que eu mais gostava de fazer é estar com bola na areia, né? Ou era futebol, ou era futevôlei, ou era vôlei, né? Que eu jogava bem vôlei também. Eu jogava muito vôlei. Muitas vezes jogava bem também vôlei, né? Então, quer dizer, tudo que se era relacionado à areia era ótimo. Então, depois que eu parei de jogar, nos momentos de folga, né, onde eu não estava trabalhando, era só futevôlei, areia e correr. Futevôlei, areia e correr. Eu digo sempre o seguinte, eu sou um ex-atleta, eu sou um ex-jogador de futebol, e fui ex-jogador de futebol quando eu parei, mas ex-atleta nunca. Até hoje, eu pratico esporte, né? Estou sempre envolvido com algum tipo de esporte. Eu não paro, eu sou atleta. Então, eu sempre tive envolvido com isso. Era futebol, futevôlei e pelada. Eu organizava peladas em frente ao Barra Mares na praia no final de tarde. Rapaziada toda saía do trabalho e era uma rivalidade muito grande. E tem teu time, né? O Areia. E tem teu time, o Areia. Tem o Areia. Na verdade, o Areia era o time mais era uma rivalidade. Meu time era o Copa Leme, que era ali da Princesa Isabel, um pouquinho para outra rua. E a Areia era mais no final do Leme, entendeu? E eu era do Copa Leme. E o Júlio era do Colorado. Né? O Júlio Negão era do Colorado.
Colorado, isso. E o Júnior é do Juventus, né? O Júnior Capacete. O Júnior Capacete é do Juventus, né? Então a gente estava sempre envolvido com a Areia, né? Então, aí quando apareceu esse projeto que o Júnior que trouxe, né? E me mostrou pro Zico, aí veio a TV Globo, veio tudo isso, né? Sim. Aí eu entendi o seguinte, falei, Júnior, tudo bem, vamos levar alguns garotos também para completar o nosso time. Caso aconteça alguma coisa, a gente coloca os garotos, né? Mas a gente, Sim. quer dizer, os garotos no lugar do Adão, do próprio Zico, porque o Zico, apesar de que o Zico fez de gol, outro dia apareceu aqui, me mandaram um link dos gols do Zico na praia, não é nem craque, a inteligência dele, cara, de saber que ele está num ambiente que não é dele, ele simplificava as coisas. Que não veio da praia, verdade. Que é muito difícil. Não, e é como eu já falei, sim, foi como eu falei na live com o Júnior Negão, né? O Zico ele pode jogar na areia, no mar, ele joga em qualquer lugar. Porque ele é inteligente, ele sabe a dificuldade do local, ele vai se adaptar rapidamente. Se adaptando, exatamente. O próprio Adão. Adão nunca foi jogador de areia, né? Sim, apesar de jogar futebol e tudo mais, ficou mais fácil para o Adão se adaptar. Mas ele não eram os que saíam, era Adão e mais ou menos o Zico. Eu e Júnior ficávamos mais, porque além de a gente estar familiarizado, né? Familiarizado. A gente era atleta, né? Apesar do Júnior não gostar muito de treinar, eu treinava, né? A gente suportava e também em função do adversário que não tinha muita condição, porque era um novo esporte, areia, e eram jogadores que vinham jogar contra a gente, e eles não, apesar de ter a competição dentro deles, né? Mas não era o campo deles, entendeu? Tinha dificuldade. Sim. O esporte deu uma sorte também, porque quando nós fizemos acho que foi um amistoso, acho que contra os Estados Unidos, alguma coisa assim. Foi os Estados Unidos, até o primeiro gol foi do Júnior Negão. Veio esse torneio nessa competição e a final foi contra a Itália, né? Aí se associou a uma revanche, Itália e Brasil. De 82. Né? Ou seja, mas aquele time, nós treinávamos contra eles ali, eles nem pisar na areia, eles sabiam pisar, né? Ou seja... Sim, não era o métier deles. Ia ser, se a gente faz 2, 3 gols ali, ia ser 20-0. Né? Não, vocês brincaram. Vocês brincaram ali. Vocês brincaram. Eles iam jogar 100 vezes com a gente ia ganhar 99 vezes de 10-0, 10-2, 15. Mas aquele jogo em si, rapaz, foi um jogo que foi muito nervoso, porque a gente fazia um gol, eles empatavam e faziam outro. Aí a gente empatava, eles faziam outro. Né? Até o terceiro tempo, eles estavam na frente. Então, quer dizer, foi aquela expectativa muito grande da arena, né? Você via, não só deles, mas como nós. Pô, será que a gente vai perder de novo para esses caras, cara? Ou seja, aquele jogo. Uma nostalgia, um jogo nostálgico. Aquele jogo de 82, nós íamos jogar 10 vezes contra eles. Nós íamos ganhar 9, íamos perder aquele jogo. Na praia, a mesma coisa. Verdade. Nós íamos jogar 100 vezes com ele, nós íamos ganhar as 100 vezes de goleada, de muita goleada. E um jogo, a gente ia ganhar apertado como ganhamos apertado, entendeu? Então, para o esporte e para a TV Globo também na época, foi muito importante porque não só foi a expectativa do pessoal que estava na arena, como também todo mundo que estava assistindo. Não, vocês fizeram história, né, nessa época. Eu era moleque, cheguei a ver alguns jogos lá em Copacabana. Vocês fizeram história e eu queria muito, isso eu já comentei até com o Negão, precisa de um novo embaixador, de novos embaixadores da galera da praia, como você, como foi o Júnior, para incentivar novamente a gente ter, o beach soccer brasileiro ter esse destaque novamente, essa mídia novamente. Porque aquilo ali, cara, era coisa certa, audiência certa aos domingos de manhã. E sem falar também, né, o público que ia, eu fui algumas vezes, era emocionante.
Era um jogo corrido, era lá e cá, não era retranca, como passou a ser depois com a Rússia, com os europeus. Então era outro nível. A ideia era o seguinte, não era o adversário, era a gente fazer gol. Claro, claro. Ninguém se importava com o adversário, a torcida queria ver espetáculo, queria ver gol, era 15, era 10, Era 8. Era acrobático, era acrobático. Isso aí. Era acrobático. O adversário era um fazer um comentário. Sim, sim. Fazer um comentário aqui, o Nivaldo Costa, né? Ele pediu para mandar um abraço pro pessoal de São Luís, um abraço, e falou, ó, esse honrou o manto sagrado, valeu, xerife. Eu, como rubro-negro, corroboro com o que ele falou. Corroboro. Não sou tricolor, respeita a tua história, como jogador, como treinador, já treinou meu clube também, mas 87, pelo que eu vi, pelo que meu saudoso pai falava, você e Leandro ali, amigo, era difícil, hein? Era difícil. Na Copa União, eu com o Flamengo, porque eu me machuquei e tive que operar o malar e fiquei um mês parado, né? Naquela competição, eu não perdi um jogo com o Flamengo. Todos os jogos que eu participei, o Flamengo ganhou. Todos? Todos os jogos que eu participei, né, o Flamengo ganhou. Porque não, eu fiquei um mês parado, porque eu ganhei o soco do Giovani, eu afundei o malar e Giovani tive do que fazer Vasco? uma cirurgia. Hã? É. Giovani Aí do Vasco? Contra o Vasco. Aí eu fiquei um mês parado, né? Aí na minha volta, quando eu voltei, e um jogo contra o Atlético Mineiro, que nós perdemos de 1-0, era para eu jogar. Esse jogo eu não joguei, que eu passei mal no vestiário, alguma coisa, aí eu não joguei esse jogo. Nós perdemos de 1-0. E quem era teu reserva imediato era o Aldair. Só era o Aldair. O Aldair e o Zé Carlos. Zé Carlos, é. Aí você me pergunta assim, mas o que isso significa? Nada. Sim. sim. É só um parente só. Não, mas você teve uma importância muito grande, óbvio. Não se compara a importância que você tem na história do Fluminense, mas você teve uma importância muito grande também no Grêmio, pelo Flamengo, pelo meu clube, e também pelo Udinese, obviamente, pelos grandes gols. No Grêmio e no Flamengo, foi muito mais a minha liderança, a minha experiência. Sim, a tua técnica. De lidar com o ambiente, de lidar com os mais jovens, entendeu? Então, nesse aspecto, eu fui muito importante, porque eu olhava de uma maneira macro, eu olhava tudo. Né? Sim. E uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, que eu iria mencionar, a gente ia chegar lá quando for do Beat Soccer, cara, um projeto muito bacana que eu não sabia, o Márcio Meira me falou isso na última live que eu fiz com ele, anterior à sua, que, você e ele montaram uma escolinha, ele trabalhando a psicomotricidade das crianças, uma escolinha que durou por 10 anos, né? Vocês ali lado a lado, mas depois, por caminhos diferentes, de propostas diferentes, vocês não puderam dar continuidade porque não estavam alinhados o projeto que vocês criaram, né? Então, o Márcio Meira, que eu gosto demais, ele me falou sobre esse projeto da escolinha do Edinho, né, cara? Que bacana que você teve Nós somos os pioneiros, né, a ter escolinha de futebol na Barra. Na Barra, ele falou exatamente isso. Era uma escolinha logicamente paga, né? Mas muito também para socializar os garotos. Muitos garotos que não tinham condições de pagar, né? Eles eram aceitos na escolinha e tinha o material da escolinha também, tudo novinho. O que os mais ricos tinham, os mais pobres também tinham. Os menos condição tinha também material novinho. E a minha irmã e minha mãe que meio que administravam a escolinha. A escolinha era uma escolinha onde todo mundo respeitava, todo mundo era tratado sem nenhum tipo de discriminação. Sim, claro. Sem negócio sem racismo, sem nada. E nós tínhamos uma coisa muito interessante. A ideia, mais na frente, isso eu trouxe do Canadá, mais na frente era ajudar os pais na educação e a criação dos filhos. Porque a gente vê hoje em dia a dificuldade que os pais têm de estudarem com os filhos, de estarem perto dos filhos, e a gente ia dar essa oportunidade. Qual era a nossa ideia? Era de montar uma sala dentro da escola. Nós tínhamos um clube Riviera, que era o clube na praia da Barra da Tijuca, que ele ia ceder espaço para a gente, que a gente ia montar a escola sem onerar os pais. Nós íamos ter uma pessoa lá, uma professora,
para ajudar no dever de casa das crianças e também nas dificuldades das crianças. E, logicamente, ver de perto o que estava acontecendo na escola, junto com os pais, o que estava acontecendo, as dificuldades que as crianças tinham na escola. Um projeto pedagógico, né, para atrelar o esporte ao conhecimento. E uma outra coisa importante também, que a gente nós tirávamos da mensalidade dos garotos, nós tirávamos um percentual e nós fazíamos uma caderneta de poupança, né? No final do ano, que a gente fazia, e esse dinheiro era para os primeiros socorros. Caso algum garoto se machucasse e que não tivesse plano, né? Dá uma assistência. Nós tínhamos um fundo ali que era para os primeiros socorros. E caso durante o ano não tivesse nenhum tipo de problema, esse dinheiro era direcionado para os garotos mais pobres comprarem material escolar. Pô, bacana, cara, bacana. Só que esse material escolar, a gente não dava o dinheiro para os pais. A minha irmã pegava a relação do material da lista, da escola, né? A lista, sim. Comprava e entregava para as crianças, entendeu? Para as crianças. Edinho, você como é um cara que está sempre se reinventando, eu vou falar agora do Edinho treinador, mas até aí fica a dica, cara, nessa live aí, por tudo que você tem falado até então. Pô, você agora está aí andando de mountain bike aí em Minas e tudo mais. Cara, ó, aproveita na quarentena, faz uma faculdade de pedagogia via EAD, porque, pô, cara, tu é um grande professor, porque eu vejo no teu discurso, não estou falando isso porque estou falando aqui diretamente com você, mas percebe-se no teu discurso que isso é até ruim. Infelizmente, você, como poucos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, tiveram essa noção, esse alicerce da importância do estudo, do conhecimento, da disciplina. Porque, inclusive, o Júnior Negão, ele citou isso, eu achei isso excelente. E, pô, o cara tava na praia, tá? Mas ele via o Edinho chegar na praia, morando no Leme, chegando cedo para treinar, ele, o Júnior. Então, você sempre focou na disciplina. E agora, como você falou que eu não sabia, essa questão do conhecimento, da inserção dos valores acadêmicos para a criança, para o jovem, né? Não só o jogador de futebol. Por quê? Para a gente ter uma coisa meio que cultural como tem lá fora, que são jogadores que, independente das regiões mais pobres ou não da Europa, os caras têm conhecimento, os caras têm oportunidade de estudar, de se profissionalizar. E eu acho que isso seria uma ideia interessante, cara. Eu acho que você deveria repensar nisso. Exatamente, isso eu trouxe do Canadá. No Canadá, a responsabilidade da educação do teu filho não é tua. Primeiro é do governo, é da escola. Sim. Né? E teve um lance interessante, quando uma diretora me ligou lá no Canadá, que meus filhos estudavam na escola pública do Canadá, né? E me ligou dizendo que meus filhos estavam com dificuldade no inglês. Sim. E aí, antes dela completar, eu falei, não, inclusive eu gostaria de te ligar, eu ia estar pensando em te ligar, para ver se meus filhos poderiam ficar depois da hora. Quando eu estava falando depois da hora, ela falou assim, não, eu estou te ligando justamente para isso. É que os teus filhos, eu queria pedir a tua autorização para que os teus filhos ficassem, porque a responsabilidade da educação dos teus filhos é nossa. Primeiro de tudo é nossa, do governo. E depois a tua, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu trouxe, aí eu vindo para o Brasil, eu vejo o seguinte, que você, aí eu matriculei meus filhos na escola. Aí a professora te chama. Não, mas porque teu filho está com dificuldade em matemática. Teu filho está com dificuldade em história. Ah, mas e aí? O que eu preciso? Você precisa de colocar na professora particular. Aí eu falo, mas vem cá, mas e você? Né? Ou seja, a responsabilidade do meu filho saber ou não é da escola. É sua. Eu não tenho que colocar uma professora particular. Sim, concordo. Então eu coloco uma professora particular, estuda e vem aqui fazer prova. Concordo. Era isso mais ou menos que eu estava querendo fazer. Os pais têm que estar cientes, acompanhar, mas a função do educador acadêmico, do professor, do preceptor, é de passar a informação até que esgotar para que o aluno aprenda. Eu não posso ser chamado na escola para ela me indicar uma professora particular para ajudar meu filho. Verdade. É melhor eu matricular meu filho na escola e ter estudo em casa.
ela passa a matéria e quando meu filho voltar para a escola, faz a sua prova. Sem dúvida. Porque é mais ou menos Sem isso dúvida. que faz. Porque ela já tem a pessoa certa para dar aula particular, que é amiga dela, ela passa toda a matéria para a amiga estuda com ele, ganha o dinheiro dele, e depois faz a prova com eles. E eu trouxe isso. Eu falei, não, a responsabilidade dos meus atletas, dos meus alunos aqui, é minha também. É minha responsabilidade de ajudar os pais na educação dos garotos. Né? Com essa bagagem que você tem, que você trouxe. Claro. E você pensa em futuramente, algum dia, de repente, retomar esse projeto na Barra ou em algum outro lugar? Rapaz, e porque agora também ficou muito inflamado. Tem muita gente fazendo escolinha, né? E o tempo meio que passou, né? Então, eu acho muito difícil isso acontecer. O que eu andei fazendo recentemente, que eu acho que também é muito interessante, eu dou aula de futebol. Não para alunos normais, né? Mas para jogadores que estão iniciando, ou infantil, com 10, 11, 12, 13 anos, nas categorias de base, para eu passar fundamentos, e também conhecimento e experiência do que eles vão encontrar mais na frente, né? Formar um atleta. E formar um atleta. E uma outra coisa interessante também, é que e o Márcio sabe disso, que eu venho já falando há muito tempo isso, que eu me especializei, apesar de ter sido, quer dizer, tendo sido jogador zagueiro da posição, eu aprendi a ser zagueiro. Então, eu sei passar orientação e sei o que o zagueiro precisa. Então, eu entendo o seguinte, que o zagueiro precisa de treinamento específico, precisa de orientações específicas para a posição. O zagueiro, normalmente, ele é intuitivo. Ele faz as coisas da cabeça dele, né? Então, o que acontece? Não é isso. É uma posição específica, onde precisa de ser treinamento específico e de orientações específicas de quem conhece a posição. Claro. Entendeu? Então, para que não ele fique empírico. Ele acerta, erra, e não sabe onde acertou e não sabe onde errou. Né? Então, aí entra essa questão do fundamento. Né? Entra a questão do fundamento da técnica setorizada, de uma forma setorizada. Isso aí. E eu sou muito focado nisso também. Então, eu já estou fazendo, faço isso algumas vezes. Alguns profissionais já pediram a minha orientação com isso. Bacana, já treinei. Bacana. E eu sempre penso em colocar isso nas redes para fazer, mas não sei porque eu sou um cara meio recatado, né? Eu tenho, rapaz, não sei se eu tenho um pouco de preocupação de me expor, de estar passando dos limites. Eu não sei. É uma defesa que eu tenho que me impossibilita de dar um passo à frente, entendeu? Não, mas faz uma reforma íntima aí, como você falou, de energia, de egrégora, que tu vai ser mais uma vez vencedor naquilo que você se propõe a fazer. Bacana. E agora a gente vai chegar no Edinho treinador. Alguns números do Edinho. Do Fluminense, campeão Taça Guanabara 9-1, 9-3. Vitória da Bahia, o Baiano, de 96. Goiano de 2002 e a Copa Centro-Oeste de 2002. Atlético Paranaense, né, em 2005. Foi campeão do Paranaense, né, em 2005. Aí eu te falo, cara, o Edinho treinador. Você sente falta hoje dessa coisa de ser treinador? Você dirigiu meu clube nos anos 90 também. Mas, assim, hoje, se pintasse uma oportunidade de um clube grande, né? Porque é muito difícil um brasileiro, né? Um latino em si, não latino, mas o brasileiro é muito vulgarizado para treinar lá fora. Mas pessoas com gabarito, com quilate, com inteligência, articulado, como você, como o Zico, como o Júnior, o que impediria de você, por exemplo, receber uma proposta de treinar lá fora? Que aqui a gente só teve o Luxemburgo, na época do Real Madrid. E se você encararia essa empreitada, né, de ir treinar um time lá fora ou até um clube grande aqui no Brasil? Na verdade, eu já dirigi um time lá fora, né? Que esse, de repente, foi o meu passo equivocado que eu dei. Eu me considero um grande treinador. Eu poderia ter sido um grande treinador. Eu comecei muito bem no Fluminense, em 91. Depois saí do Fluminense, uma questão política também, e fui para o Botafogo em 92.
fiz um excelente trabalho e voltei para o Fluminense em 93, que fiz um grande trabalho também lá. E ali, esse foi meu passo equivocado, minha decisão equivocada. Que eu sempre pensei de começar a treinar aqui no Brasil e ir rapidamente para a Europa, né? E eu fui para Portugal, dirigi o Marítimo. E eu larguei o Fluminense numa situação excelente. Nós tínhamos sido fomos campeões da Taça Guanabara e perdemos para acho que foi Vasco da Gama, a decisão. E ali eu já tinha assinado o contrato com o Marítimo de Portugal, que o Marítimo estava disputando a Copa UEFA, eu disputei a Copa UEFA pelo Marítimo, e aí tomei a decisão de sair. E o Fluminense não querendo que eu saísse, e ali eu me equivoquei, porque eu estava indo em formação como treinador, apesar de ter sido líder em todos os momentos que eu passei, né? Mas como treinador é diferente, você está numa outra posição, você está de frente com os jogadores, você é o comandante. E eu estava indo muito bem aceito, com ideias novas. E quando eu fui para lá, eu peguei um ambiente muito ruim, e que meu trabalho não consegui desenvolver e saí. E saí em dezembro e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu assumi o Flamengo. Foi em 95, né? 94. 94 no Flamengo? 94 no Flamengo. E quando eu assumi em 94 o Flamengo estava numa situação muito ruim também, muito difícil. Com o Veloso, financeiramente falando, e politicamente estão muito ruins. Muito difícil fazer um trabalho. Eu já estava com a paciência um pouco abalada. E aí eu não fiz um bom trabalho, o time estava muito mal. E depois eu saí do Flamengo. O Flamengo veio o Kleber Leite e contratou o Luxemburgo. E eu fiquei parado, sem treinar. O Luxemburgo saiu, eu entrei outra vez no Flamengo. Ali já era o Romário, Edmundo e o Sávio. Né? E o Kleber Leite contratando muitos jogadores. E ali eu fiquei um pouco sem comando, entendeu? Isso foi muito, muito ruim para mim, pela minha maneira de ser, né? Não comandar um grupo, entendeu? Ficar meio que à mercê das coisas acontecerem. E eu apostei nisso também. Eu falei, já que eu não posso comandar, pelo menos com esses jogadores todos que estão aqui, o time vai ganhar tudo e eu vou no embalo, né? Eu vou no embalo. Só que isso não aconteceu. Aí eu fui demitido e dali eu fui para o Vitória da Bahia. E levou o Márcio Meira. Não, Vitória da Bahia não levei Márcio Meira, não. Não foi no Vitória, não? Não foi, não. Eu levei Márcio Meira, foi para a Portuguesa depois. Né? Tá na Portuguesa. Então, o que acontece? Aí o Márcio estava em Goiás, se eu não me engano, com o Goiás. Aí eu fui para o Vitória da Bahia, fiz um grande trabalho no Vitória da Bahia. E o Vitória da Bahia com muitas dificuldades financeiras, não fiquei lá pela parte financeira também. E voltei e fui para a Portuguesa. Na Portuguesa nós fizemos um grande trabalho. Um trabalho muito, muito bem feito. Só que foi um outro passo errado que eu dei. Porque aí o São Paulo veio me contratar, né? Nós já estávamos classificados entre os 8 do Campeonato Brasileiro, que classificavam 8 para fazer o quadrangular final. E aí o São Paulo, que estava muito mal, cheio de problema, fez um contrato comigo, né? Mas só que verbal. E eu aceitei e avisei e comuniquei à Portuguesa que eu estava indo para o São Paulo. E eles queriam aumentar meu salário. Eu falei, não é questão de dinheiro agora. Eu nem sei quanto que eu vou ganhar no São Paulo, que eu não tinha começado ainda. Mas é questão de... Lógico, São Paulo é São Paulo. Eu tinha recusado o Cruzeiro, mas o São Paulo a gente não pode recusar, né? Aí, claro. aí se criou... Aí eu falei assim... Aí outro erro da minha parte, equívoco da minha parte. Isso era numa sexta-feira. Eu falei, eu dirijo o time domingo. Porque a gente estava muito bem entrosado com os jogadores não queriam que eu saísse, né? Mas eu falei, se vocês tivessem que ir para o São Paulo, eu não seria eu impedir vocês. E eu acho que você também não tem esse direito de me impedir, né? Porque isso aí é uma projeção importante e onde é minha carreira que está indo, né? Aí eu falei que eu ia dirigir o time domingo.
E nesse interim, criou-se uma fofoca muito grande entre os dirigentes, confederação, que eu não fiquei sabendo depois. Enfim, o São Paulo desistiu de mim. Desistiu. E eu fiquei meio que à mercê as pessoas achando que eu estava inventando alguma coisa para me valorizar na Portuguesa. Entendi. Para ganhar mais dinheiro, que não foi. Enfim, aí as coisas não ficaram boas na Portuguesa. Eu saí da Portuguesa também. Daí da Portuguesa eu vim para o Fluminense. Fui para o Fluminense. O Fluminense também estava numa situação muito ruim. Aí eu fui demitido do Fluminense. Aí fui para o Grêmio. O Grêmio estava na época de reforma e o Márcio Meira foi comigo. Veio para o Fluminense, da Portuguesa, Fluminense, e foi para o Grêmio também. E o Grêmio estava na reforma do Olímpico, né? Estava uma desorganização muito grande. E eu fui muito mal lá também, com o ambiente muito ruim, politicamente. Enfim, aí ou seja, problema estrutural, um problema estrutural. E sem receber dinheiro esse tempo todo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu vou para a Europa, né? Aí fui para a Europa, fui para a Itália e fiquei lá um mês, né? Só observando. Fiquei no Milan, observando o centro do Milan, acompanhando o Milan. O Leonardo já estava lá. E lá tinha um dirigente muito amigo meu, que era da Udinese. Fez um estágio, vamos dizer assim. Né? Eu fiquei acompanhando os treinos e acompanhando os jogos. Né? E no jogo contra o Veneza, eu encontrei os amigos. O dono do Veneza tinha sido meu patrocinador na Udinese e o gerente do Veneza tinha sido meu contador em Udine. E ele me perguntou se eu tinha um centroavante para ele. Aí eu falei, eu tenho um centroavante para você. Eu indiquei o Tuta. Não sei se você lembra do Tuta. Tuta, o atacante, que jogou no Vitória, no Flamengo, no Fluminense. Que tinha sido meu reserva na Portuguesa. Né? E ele estava no Atlético Paranaense. Aí indiquei o Tuta. E isso foi no domingo. E o mercado se fechava na quinta-feira. Aí na segunda-feira, eu estava vindo embora para o Brasil, no aeroporto. Me liga esse meu amigo do Milan, falando que queria falar comigo, onde que eu estava. Aí eu falei, estou no aeroporto, voltando para o Rio de Janeiro. Aí ele falou, quando chegar lá, você me liga, eu quero conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei no Rio, eu liguei para ele. Aí ele me perguntou, me fez uma proposta de ser o observador do Milan na América do Sul. Aí eu falei, eu sou treinador, para eu ser observador, tem que ganhar. Ele me ofereceu um contrato de 3 anos, né? E eu aceitei. E nesse interim, me liga o cara do Veneza, perguntando, cadê o jogador? Aí eu falei, então o negócio é sério mesmo. Aí conversei com o Petralha, do Atlético, enfim, fizemos o negócio. Levou tudo para lá. Aí eu me tornei empresário e observador do Milan na América do Sul. Porque Sim, na América do Sul, pelo Milan, 3 anos, né? Daí eu depois renovei por mais 2 anos. Porque, assim, antes de fazer um comentário sobre isso, só mencionar aqui, ó, o seguidor Harry McDacian, ele botou aqui, 1995, em São Paulo, was with Canadian team. Ele jogou contra você em 95 pela seleção do Canadá. Tá te saudando aqui o Harry, ele fez esse comentário. Mas, assim, eu vejo o seguinte, essa questão da cultura do conhecimento é uma coisa que você levou até para a tua escolinha, né? Nessa escolinha na Barra da Tijuca. Eu falei do Luxemburgo, mas teve também o Carpegiani, teve outros treinadores que passaram pelo futebol mundial. Mas eu digo assim no eixo, né, Europa, né? No grande centro, Europa, Inglaterra. E eu acho, Edinho, na minha opinião, que você, com o quilate que você tem, com essa questão, com esse pulso firme que você tem para falar, para palestrar, para dirigir, eu acho que você pode, de repente, tentar isso novamente, como treinador, fazer, de repente, o caminho inverso, né? De lá para cá. Porque eu penso assim, o jogador brasileiro, ele é totalmente diferente do jogador estrangeiro, até por questões de cultura, de relacionamento, de approach. E você é um cara sério. Você é um cara sério, você é um cara muito profissional, muito dedicado. Então eu acho que você teria esse traquejo, essa facilidade de lidar com esses caras lá de fora. Diferente de você tentar fazer esse trabalho aqui no Brasil, infelizmente, em que só se valorizam
grandes treinadores e até treinadores de fora. Que aí todo mundo liga os holofotes e tudo mais. Mas eu acho que talvez você consiga esse holofote pelo teu profissionalismo lá fora. E às vezes também, ser treinador, às vezes a minha personalidade, a minha maneira, a minha conduta, a minha confiança naquilo que eu externo, incomoda muito os dirigentes, entendeu? Porque os dirigentes querem interferir bastante. Isso é muito ruim, porque é minha postura, é minha personalidade, é minha maneira de agir. Sim. E às vezes é muito difícil entender e lidar com esse tipo de situação. Por isso que as pessoas, às vezes, eu sou demitido rapidamente por causa disso, né? Por esse meu temperamento e essa minha autoconfiança naquilo que eu faço. Por quê? Pelo meu respaldo daquilo que eu fiz, daquilo que eu passei. Claro, pelo clube formador, o clube formador, a tua experiência, não só o Edinho jogador. Quando eu saí do Sport TV, eu não renovei o contrato. Você ficou 7 anos, né? Você ficou 7 anos, foi isso? Fiquei 7 anos, né? Então, eu fui fazer o curso da CBF porque é importante, né? E é natural que se faça porque está se como se diz, colocando um pouco mais de seriedade, apesar Sim. de eu achar que não tem nem muita seriedade nos cursos, né? Muitos falam isso. Hã? Muitos falam isso que você acabou de falar. Claro. Eu vi pelos palestrantes que foram, entendeu? Em muitas situações, eu tive até a oportunidade de falar, elogiar em alguns momentos, mas de criticar em outros, né? Que os palestrantes, eu não podia criticar muito antes também, porque nós tínhamos que fazer os nossos deveres e os deveres são corrigidos, né? Sim, e é muito interpretativo, né? Muito interpretativo. Então, eu dependia das notas, né? Mas muitas vezes faltou um pouco de respeito com a gente, de levar. Lógico que numa sala de aula tinha garotos muito sem muita experiência e alguns, como no meu caso, alguns com muita experiência. E você tem que quilometragem. Na hora que você leva um palestrante, você tem que ter um palestrante que consiga conduzir esses dois nichos. Essas situações. E você já viu aí em alguns cursos, você já viu nomes, né, conceituados, né, até de ex-jogadores, muitos de ex-jogadores, ou seja, não é qualquer um que pode chegar lá e palestrar para você, cara. Chegou um ponto que eu sinceramente, eu fiquei meio constrangido e sem entender, só abrindo um parêntese aí, sem entender, que eu fiquei sem ação, não respondi. Numa hora, num determinado momento lá, um palestrante que é treinador, né, ou metido a treinador, ele chegou numa aula prática, ele chegou e mandou um garoto fazer um movimento, e o garoto fez um movimento de ultrapassagem. Aí o garoto, ele perguntou: o que você fez? Aí o garoto falou assim: eu fiz o overlapping. Aí ele falou assim: qual foi o imbecil que criou esse overlapping? O overlapping quem criou foi o Cláudio Coutinho, que não tinha nada de imbecil. Sim. Entendeu? Imbecil é o cara que não conhece o Cláudio Coutinho. Que não conhece, faz esse tipo de crítica. Exatamente. E eu não entendi. Falei, sinceramente, eu não entendi, cara. Aí eu olhei para todo mundo assim e falei, será que eu entendi o que o cara falou? E, será que é isso mesmo? Entendeu? E era isso mesmo. Ou seja, é uma falta de respeito com a história do futebol brasileiro que deveria ser contestada até pelos caras que contrataram eles. Entendeu? Com certeza. Que a preocupação não é essa. A preocupação é de você ter a licença A só, cara. Mas, a licença A. Mas, sinceramente, Edinho, eu acho que esses estágios, você como manager também que já foi, eu acho que trabalhando aí no Milan, como você bem mencionou, eu acho que isso te chancela, te valida muito mais do que um curso desse de formação na CBF, e que você não é o único, uma pessoa famosa, e que jogou futebol, vive do futebol, que tece esse tipo de comentário. Então, eu acho que a tua experiência maior, o teu conhecimento maior, veio quando você esteve no Canadá, veio quando você trabalhou para o Milan, veio com que você aprendeu a tua formação no Fluminense. Então, eu acho que isso te valida muito mais do que esses cursos aí, como você bem mencionou. E agora, Edinho, você hoje, você já até antecipou, você não está mais na Sport TV. Espero vê-lo em breve comentando
num outro grande canal, na rádio, na web, enfim. Mas agora eu estou. Mas hoje você. Eu estou agora como coordenador técnico do Tom Benz, você sabe disso, né? Eu ia falar isso agora. Você hoje é coordenador técnico do Tombense, né, de Minas Gerais, Isso. né? O Gavião, né, que é conhecido como Gavião, e que antes dessa pandemia aí, um abraço pessoal de Tombense lá de Minas, antes dessa pandemia, a zaga do Tombense, ela tinha sido eleita a melhor do campeonato, né, cara? A menos vazada. A menos vazada, né, cara? Isso Você tá aí. fazendo esse trabalho bacana lá. Junto, E logicamente, nós temos, eu sou o coordenador, o treinador é o Eugênio e todos os méritos Sim, é o para Eugênio. ele, né? Sim, É lógico claro, que a gente claro. faz um trabalho por trás de orientar e tudo, mas o trabalho principal é do treinador. Não, sim, é isso aí. Eu queria frisar, né, o teu atual momento como coordenador, mas eu espero de verdade, cara, que você possa, de repente, voltar aí, comentar num outro canal esportivo ou na web, fazer esse teu coach, que você fez aqui, um mini coach aqui pra gente, não só falando da tua carreira, foi um prazer, cara, falar com você, entendeu? Maravilha. De verdade. E, cara, eu acho que você tem muito ainda para contribuir para o futebol, cara, de verdade. Eu acho que você não tem que Minha parar, vida não. é futebol, né? O que eu sei fazer é futebol. E Exatamente. adoro andar um pouco de bike. Sim, eu vi lá de mountain bike, tá sempre se reinventando. Nunca Sempre parado. reinventando. Nunca parado. Edinho, foi um prazer. Edno Tá bom. Nazaré Filho, o zagueiro goleador, o grande zagueiro goleador. Quero agradecer a todo mundo também que participou aqui dessa transmissão. E quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela tua disponibilidade. Espero que em breve a gente possa fazer novamente uma nova live, um novo bate-papo. E que você tenha muito sucesso pós-pandemia, frente à coordenação técnica continuamente no Tombense. E naquilo que você vier a tocar, os projetos que você vier a tocar, que você logre muito êxito, que você merece. É um cara culto, é um cara inteligente e, ao mesmo tempo, humilde e conhecedor daquilo que fala. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Obrigado por essa oportunidade aí também, tá? Valeu, meu amigo. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Tamo junto e até a próxima, Edinho. Falou então. Abraço, hein? Abração. Tchau, tchau.